Hoje vamos explorar o mundo sombrio e fascinante dos Oni, os demônios mais temidos da mitologia japonesa. Já imaginou criaturas gigantescas com pele vermelha ou azul, chifres afiados e dentes capazes de esmagar ossos? Pois é exatamente disso que vamos falar. Os Oni são muito mais do que simples monstros. Eles são a personificação do mal extremo, nascidos dos pecados mais terríveis da humanidade. Eles são seres tão perversos que podem devorar uma pessoa inteira em uma única mordida. Mas o que torna os Oni verdadeiramente aterrorizantes é seu papel no inferno budista. Lá, eles são os torturadores implacáveis, aplicando punições horríveis às almas condenadas. Com suas enormes clavas de ferro, eles esmagam e destroem sem piedade. Neste vídeo, vamos mergulhar nas lendas mais assustadoras sobre os Oni, descobrir por que algumas pessoas os veneram como protetores e revelar segredos surpreendentes sobre essas criaturas enigmáticas. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Os Oni são figuras sobrenaturais que desempenham um papel importante na literatura, no folclore, na arte e na religião japonesa. Geralmente, eles aparecem como demônios ou ogros, mas sua natureza é muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Vamos começar falando sobre a aparência dos Oni. Tradicionalmente, eles são retratados como gigantes assustadores com pele vermelha ou azul, cabelos selvagens e 2 ou mais chifres na cabeça. Seus dentes são afiados como presas e eles costumam usar tangas feitas de peles de animais ferozes. Uma característica marcante dos Oni é sua força extrema e sua constituição robusta. Mas nem todos os Oni são iguais. Existem variações em suas cores, número de chifres, olhos e até mesmo dedos das mãos e dos pés. Alguns têm pele preta, verde ou amarela. Outros podem ter até 15 olhos, como o famoso Oni chamado Shutendoji. E não para por aí. Alguns Oni podem até mesmo mudar de forma, assumindo aparências diferentes conforme a situação. Uma curiosidade interessante é que a palavra Oni, em japonês, vem de uma palavra que significa escondido ou oculto. Isso faz sentido quando pensamos que, originalmente, os Oni eram considerados as causas invisíveis de desastres naturais e doenças. Com o tempo, a imaginação popular deu forma a essas criaturas misteriosas. Agora, vamos falar sobre o comportamento dos Oni. Na maioria das lendas, eles são retratados como seres malignos e ferozes que adoram causar destruição e espalhar doenças. Muitas histórias os descrevem como canibais que devoram seres humanos em uma só bocada. Isso é chamado de Onihitokuchi em japonês. Um aspecto interessante da mitologia dos Oni é sua conexão com o budismo. Acredita-se que os Oni nascem quando humanos verdadeiramente perversos morrem e acabam em um dos muitos infernos budistas. Transformados em Oni, eles se tornam os servos brutais do grande senhor Ema, o governante do inferno. Armados com grandes clavas de ferro, eles esmagam e destroem humanos apenas por diversão. No inferno budista, o trabalho dos Oni é aplicar punições horríveis aos pecadores. Eles arrancam peles, esmagam ossos e infligem outros tormentos terríveis demais para serem descritos. É importante notar que essas torturas são destinadas apenas aos pecadores que não foram maus o suficiente para renascer como Oni eles mesmos. Isso mostra como os Oni são considerados a personificação do mal extremo na mitologia japonesa. Algumas lendas contam que, ocasionalmente, quando um ser humano é tão completamente perverso que sua alma está além de qualquer redenção, ele pode se transformar em Oni enquanto ainda está vivo. Esses Oni transformados são os que aparecem na maioria das lendas e representam o maior perigo para a humanidade. A mitologia japonesa está repleta de incontáveis histórias de encontros entre Oni e lordes, damas, guerreiros e bandidos. Embora nenhuma história sobre Oni seja exatamente igual a uma constante. Os Oni são sempre retratados como os vilões da humanidade. Mas de onde vieram os Oni? Essa é uma pergunta interessante e com várias respostas possíveis. Algumas explicações mitológicas dizem que os Oni sempre existiram. Outras afirmam que eles são humanos amaldiçoados ou almas condenadas. Há até quem diga que eles são descendentes da deusa Izanami, a governante do reino dos mortos na mitologia japonesa. Do ponto de vista antropológico, alguns estudiosos sugerem que as lendas sobre os Onis surgiram da demonização de estrangeiros e outsiders. Isso inclui desde os povos Emishi do nordeste do Japão até os demideuses Rakshasa da mitologia hindu, que teriam inspirado as histórias da ilha de Onigashima, um lugar importante na lenda do herói folclórico Momotaro.
Falando em Momotaro, essa é uma das histórias mais famosas envolvendo Oni no Japão. Nela, o jovem herói Momotaro viaja até a ilha dos Oni para derrotá-los e impedi-los de aterrorizar as pessoas. Essa história é tão popular que até hoje você pode visitar lugares no Japão que afirmam ser a lendária ilha de Onigashima. Uma característica interessante dos Oni é que, apesar de serem geralmente retratados como malignos, eles não são considerados intrinsecamente maus como os demônios na tradição cristã. Na verdade, os Oni são vistos como seres irascíveis e descontrolados, mas ainda capazes de serem convertidos ao budismo. Essa nuance na natureza dos Oni reflete a complexidade do pensamento religioso e filosófico japonês. Os Onis aparecem em inúmeros contos folclóricos, peças de teatro, mangás e animes. Um exemplo recente e muito popular é o anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, onde os demônios são uma versão reimaginada dos Oni tradicionais. Na era Edo, que vai de 1603 a 1868, por exemplo, houve uma onda de popularidade de shows de aberrações, onde uma mulher descrita como Oni Musume, filha de Oni, que tinha uma protuberância semelhante a um chifre na cabeça, tornou-se particularmente popular. Durante períodos de guerra, os Oni foram frequentemente usados como representações dos inimigos do Japão. Na Guerra Russo-Japonesa, por exemplo, havia livros ilustrados mostrando Momotaro subjugando Oni russos. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados americanos e britânicos eram representados como Oni em propagandas japonesas, mas nem todas as representações dos Oni são negativas. Em algumas regiões do Japão, os Oni são venerados como protetores das aldeias. Em Totori, por exemplo, eles são adorados por sua força. Em Aichi, é famoso o uso de telhas de telhado com faces de Oni, chamadas Onigawara, que supostamente afastam o mal, de forma semelhante às gárgulas europeias. Em Tsugaru, na prefeitura de Aomori, existem os Onikotori, que são portões em santuários shintoístas suportados por estátuas coloridas de demônios. Acredita-se que essas estátuas ajudam a afastar forças malignas. Isso mostra como, ao longo do tempo, os japoneses tentaram aproveitar o poder dos Oni, tratando-os de forma semelhante a outras divindades. Uma curiosidade é que, se você quiser espantar um Oni, aparentemente tudo o que precisa fazer é cozinhar sardinhas assadas. Se acredita que os Oni são repelidos pela fumaça e pelo cheiro desse prato. Originalmente, todos os espíritos, fantasmas e monstros eram conhecidos como Oni. Nos primeiros tempos do Japão, antes dos espíritos serem bem catalogados, Oni podia se referir a quase qualquer criatura sobrenatural. Fantasmas, deuses obscuros, yokai grandes ou assustadores e até mesmo humanos, particularmente cruéis e brutais. À medida que os séculos moldaram a língua japonesa, as definições que conhecemos para os vários tipos de monstros gradualmente surgiram. Os demônios femininos não são chamados de Oni, mas são conhecidos por outro nome, como por exemplo, Kijo. Uma característica dos Oni é sua associação com direções específicas. De acordo com o taoísmo chinês e o esotérico Onmyodo, as formas de Yin e Yang, a direção nordeste é chamada de Kimon, porta do demônio, e considerada uma direção de má sorte através da qual os espíritos malignos passam. Baseado na atribuição dos 12 animais do zodíaco às direções cardeais, o Kimon também era conhecido como Ushitora ou direção boi-tigre. Essa associação com direções específicas influenciou até mesmo a arquitetura japonesa. Alguns edifícios japoneses às vezes têm reentrâncias em forma de L no nordeste para se proteger contra Oni. Por exemplo, as paredes que cercam o Palácio Imperial de Kyoto têm cantos entalhados nessa direção. Uma das mais conhecidas é a história de Shutendoji, o rei dos Oni. Se acredita que ele nasceu em Niigata e permaneceu no ventre de sua mãe por 12 meses antes de nascer com dentes e cabelos, já capaz de falar e andar dote quando criança. Ele era chamado de Gaidomaru e aos 4 anos já era tão inteligente e forte quanto um jovem de 16. A lenda de Shutendoji é particularmente interessante porque mostra como mesmo os Oni mais poderosos podem ser derrotados pela inteligência e coragem humanas. Na história, o general Minamoto no Yorimitsu, também chamado de Haiko, e seus 4 tenentes são enviados pelo imperador para derrotar Shutendoji, que estava sequestrando pessoas da capital. Com a ajuda de 4 divindades disfarçadas de mortais, Haiko e seus homens conseguem entrar no acampamento de Shutendoji disfarçados de monges da montanha. Eles oferecem ao rei Oni um sake especial envenenado que o incapacita.
Isso dá aos guerreiros tempo para pegar suas armaduras e armas e cortar a cabeça do demônio. Mesmo depois de decapitada, a cabeça de Shutendod tenta atacar Raiko, mas é detida por um capacete especial dado pelos deuses. Outra história interessante envolvendo o Oni é Naita Akaoni, o Oni Vermelho que Chorou, escrita pelo renomado autor infantil Hirosuke Hamada em 1933. Nessa história, um Oni Vermelho tenta se tornar amigo dos humanos, mas todos têm medo dele. Com a ajuda de seu amigo, o Oni Azul, ele elabora um plano para ganhar a confiança dos humanos. O Oni Azul finge ser mau e ataca a vila humana, enquanto o Oni Vermelho heroicamente salva os humanos, expulsando o Oni Azul. O plano funciona e o Oni Vermelho faz amizade com os humanos. No entanto, ele logo percebe que seu amigo, o Oni Azul, não aparece mais. Ele encontra uma carta do Oni Azul que diz que ficará longe para que o Oni Vermelho possa continuar sendo amigo dos humanos. A história termina com o Oni Vermelho chorando por ter perdido seu velho amigo. Nos períodos antigo e medieval inicial, os Oni tinham uma imagem genuinamente assustadora. Mas à medida que entramos no período Muromachi, de 1333 a 1568, o ceticismo sobre sua existência cresceu, e eles começaram a ser tratados de forma mais semelhante a outros seres sobrenaturais, como os Yurei e Yokais. De acordo com o budismo japonês, os Oni constituem uma das 6 ordens de vida no ciclo de nascimento, morte e renascimento conhecido como Samsara. Quando uma pessoa particularmente perversa morre, acredita-se que ela renascerá ou se transformará em um Oni. Apesar de sua reputação assustadora, os Oni têm um papel importante em vários festivais e tradições japonesas. Um dos mais famosos é o Festival Setsubun, que marca o início da primavera no calendário tradicional japonês. Durante o Setsubun, as pessoas participam de um ritual chamado Mamemaki, onde jogam grãos de soja torrados dentro ou fora de suas casas. Às vezes, uma pessoa veste uma máscara de Oni e finge ser expulsa da casa para a diversão de todos, especialmente das crianças. Este costume cresceu a partir do ritual medieval de Tsuina ou Oni Yarai, um rito de fim de ano para expulsar os Oni. Os Oni também aparecem em muitas histórias infantis japonesas. Além do já mencionado Momotaro, eles são personagens importantes em contos como Isumboshi, o pequeno polegar japonês, e Kobutori Jizan, o velho com o inchaço. Essas histórias geralmente envolvem heróis inteligentes ou corajosos superando os Oni através da astúcia ou da bondade, ensinando lições importantes sobre coragem, inteligência e compaixão. Mas e você? Já tinha ouvido falar dessas criaturas assustadoras? Qual é a sua opinião sobre eles? Deixe a sua resposta nos comentários, quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!